Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 6 de setembro, quinta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nós percebemos um Evangelho de chamado. É Jesus que chama pessoas para que possa com Ele participarem da sua missão. Mês de agosto, mês passado, celebrávamos o mês vocacional. Então passamos um mês refletindo sobre o que significa esse chamado de Deus na vida de cada um de nós. Hoje no Evangelho, Jesus, portanto, depois que está ensinando a multidão, ele vê dois barcos, e, portanto ali Simão, os seus companheiros estão ali. Eles então dizem a Jesus: olha, nós não pescamos nada, mas em obediência à tua palavra, nós vamos lançar as redes. E apanharam tamanha quantidade de peixes que eles até ficaram espantados. E Jesus depois se volta para Simão e diz: Simão, não te preocupes, porque de hoje em diante tu serás pescador de homens. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes também diante do chamado de Jesus para nós, qual é esse chamado de Jesus? Qual é o chamado de Deus? E muitas vezes a gente usa essa expressão chamado de Deus como se fosse somente para nós de igreja, ou então para aqueles que estão ali mais na familiaridade da vida da igreja. Mas, na verdade, o chamado de Deus é para todos nós. Para você que está me escutando nesse momento, nessa meditação do Evangelho, Deus te chamou, por exemplo, no dia de hoje, pelo menos para a vida. Ele te fez levantar para que tu pudesses, então, na tua vida, realmente viver aquilo que estás vivendo, o que irás viver daqui a pouco. Ele te chama também para uma missão específica. Então, qual é realmente a resposta que nós damos ao chamado que Deus faz para a nossa vida, como foi a resposta dos discípulos? Eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.